Olá, meu nome é Bianca e darei início ao seminário de Noções de Criminalística. O grupo é composto por André Luiz, Andressa Alves, Bianca Ferreira, Lucas de Andrade, Rafael Patrick e Vanessa Alves. Primeiro, é importante entender o que é criminalística. De acordo com o primeiro Congresso Nacional de Polícia Técnica, é a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso. Além disso, Hans Gross é considerado o pai da criminalística. Coloca como sendo o estudo da fenomenologia do crime e dos métodos práticos de sua identificação. Os vestígios analisados na criminalística, eles são vistos de forma dinâmica, incluindo a origem, os fatos geradores, a interpretação, os meios e formas com que foram produzidos e a interligação entre eles. Então, em resumo, seria o estudo da criminodinâmica. É uma disciplina autônoma, porque possui leis, métodos, princípios e postulados próprios. Além disso, tem aspecto multidisciplinar, pois utiliza os conhecimentos de outras ciências, como toxicologia, química, física, biologia, matemática, entre outras. Assim, há necessidade de peritos criminais com diferentes tipos de formações profissionais. Outro fato importante é diferenciar criminalística de medicina legal, pois a medicina legal estuda vestígios intrínsecos do crime, isto é, na pessoa, e a criminalística objetiva reconhecer e interpretar os indícios materiais extrínsecos do delito ou identificar o criminoso. Como havia citado, a criminalística possui princípios e postulados. Os princípios fundamentais, eles estão relacionados à observação, análise, interpretação, descrição e documentação da prova. O princípio da observação, ou princípio da troca de Locard, afirma que todo contato deixa uma marca. Assim, qualquer lugar que o investigado pise, por exemplo, toque, ou se houver marcas de sangue ou sêmen, ou seja, tudo que ele possa deixar de forma consciente ou inconsciente pode servir como testemunha silenciosa contra ele. Contudo, nem sempre é fácil a detecção de vestígios, pois os autores dos crimes podem alterar consideravelmente a cena do crime, visando dificultar o trabalho do perito. Assim, os vestígios apenas são detectados em alguns casos por análises microscópicas ou por ferramentas com alta precisão. Aqui há exemplos de padrões de marcas de sangue, também pegadas e marcas de pneus. Outro princípio é o princípio da análise, onde a análise pericial deve ser sempre seguir o método científico para poder formular hipóteses coerentes. O princípio da interpretação, ou princípio de Kirk, afirma que dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Assim, a perícia é papel dela buscar os mínimos detalhes para realizar uma identificação precisa. O princípio da descrição coloca que os resultados de um exame pericial devem ser descritos sempre de forma clara, sendo racionalmente dispostos e baseados em princípios científicos por meio de uma linguagem técnica e jurídica. O princípio da documentação é baseado na cadeia de custódia, que vai ser abordada posteriormente também por Rafael Patrick, mas, em resumo, afirma que toda amostra deve ser documentada desde o momento que aparece na cena do crime até sua análise e descrição final, a fim de estabelecer um histórico completo e fiel de sua origem. Os postulados principais da criminalística são os seguintes. O conteúdo de um laudo pericial é invariante com relação ao perito que o produziu, pois a criminalística
baseia-se em leis científicas com teorias e experiências consagradas. Portanto, seja qual for o profissional que se utiliza de tais leis para analisar um fenômeno criminalístico, o resultado deve ser imparcial e não depender de opiniões pessoais. Pois sabemos que o perito ele possui um compromisso com a verdade e a verdade é apenas uma. Então, peritos diferentes não podem divergir em suas conclusões quando analisam o mesmo caso. Outro postulado coloca que as conclusões de uma perícia criminalística são independentes dos meios utilizados para alcançá-las, pois as conclusões da perícia deverão ser constantes, independentes das técnicas ou métodos cientificamente comprovados e aplicados para alcançar os resultados. Novamente, como foi abordado no postulado anterior, a verdade é uma só. Então, se um perito utiliza um método A e depois utiliza um método B, as conclusões devem ser as mesmas. E por fim, a perícia criminal é independente do tempo, pois a verdade ela é imutável em relação ao tempo decorrido. Sabemos que pode ocorrer dificuldade ao realizar a perícia conforme a progressão temporal, mas deve-se levar em conta que a verdade será a mesma com o passar do tempo. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Lucas de Andrade Alexandre e agora eu irei apresentar sobre os exames periciais. Para começar, nós temos que saber o que é uma investigação. A investigação é uma pesquisa apurada acerca dos fatos, com o objetivo de se descobrir a verdade relacionada a um determinado evento que culminou em uma providência policial, buscando a reconstrução do fato que aconteceu e a responsabilização do autor ou dos autores do crime pelos seus atos. Essa pesquisa deve ser feita de uma determinada maneira, que seria pautada por metodologias aceitas e lícitas, que permitirão testar hipóteses para se chegar aos resultados, os quais determinarão as conclusões para o caso. Além disso, todo o trabalho da equipe de investigação deve ser desenvolvido com respeito à dignidade humana e às normas, dentro do estrito cumprimento do dever legal, sem abuso de poder. Além disso, nós temos a questão da perícia. O que seria uma perícia? Seria a análise técnica de uma situação, de um fato ou de um estado que seria redigida por um especialista numa determinada disciplina, o perito. Isto é a prova técnica realizada pelo perito. Ela poderá ser requerida pelo juiz de ofício, que no caso pode ser uma autoridade policial como o delegado ou pode ser também o próprio juiz do caso, pelas partes do processo e pelo Ministério Público. Um artigo interessante é o 184 do Código de Processo Penal, que diz que, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Assim, podem ser requeridas perícias por essas pessoas, por exemplo, mas nem sempre o juiz vai aceitar. Ele irá avaliar a necessidade da perícia desse modo. E o que seria a prova pericial? A prova é o elemento demonstrativo da veracidade de um fato. Assim, ela é oriunda da perícia e ela teria uma natureza técnica, imparcial e objetiva. Tem como principal objetivo a materialidade do fato típico, constatando a ocorrência do crime no âmbito jurídico, perpetuando os indícios materiais ao longo da ação penal. Além disso, ela pode esclarecer questões de interesse judicial, estabelecer a dinâmica dos fatos e até mesmo indicar a autoria do delito quando for possível. Além disso, ela pode ser uma prova testemunhal, documental ou material. Nós vemos no Código de Processo Civil, no artigo 464, que a prova pericial consiste em um exame, uma vistoria ou uma avaliação. E o juiz pode indeferir a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial, de técnico, quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas ou quando a verificação for impraticável. Além disso, ele pode determinar a produção de uma prova técnica simplificada ou até dizer que a tal situação não precisa de uma prova pericial. Além disso, segundo o artigo 155, o juiz vai formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, isto é, ouvindo ambas as partes. E também é considerada inadmissível as provas ilícitas, que não devem fazer parte do processo, como já foi visto, já que
durante a investigação, todo o processo deve ser feito de forma lícita. Assim, podemos fazer uma classificação tanto da perícia quanto da prova. Temos a perícia percipiendi e a perícia deducendi. A percipiendi é aquela que acontece quando o perito realiza seus exames periciais de forma direta, com os exames técnicos científicos realizados diretamente sobre o fato de interesse forense. Já a deducendi seria aquela análise pericial realizada indiretamente sobre os fatos que aconteceram, geralmente por meio de análise do caso por laudos que foram realizados, fotografias, documentos, autos do processo, que servirão de base para a emissão do parecer. A perícia percipiendi, por sua vez, vai originar a prova direta, que recai diretamente sobre o fato, permitindo uma conclusão direta e objetiva. A perícia deducendi, assim, ela vai originar a prova indireta, que é quando se afirma outro fato para que, por raciocínio indutivo, se chegue ao fato desejado por meio da formulação de hipóteses, rejeitando-se algumas e aceitando-se outras para se chegar a alguma conclusão. A prova indireta, por sua vez, pode ser feita por meio de documentos, testemunhas e confissão. A prova indireta compreende tanto os indícios quanto as presunções. A presunção seria a convicção gerada na consciência sobre a existência real de um fato ou de umas circunstâncias desconhecidos que, por sua natureza, permitem relação com o fato conhecido. Resumindo, isso que pode parecer meio confuso, a presunção seria algo desconhecido, enquanto um fato conhecido e provado seria um indício, ambos fazendo parte da prova indireta. Nós temos também vários tipos de perícias bem interessantes. O corpo de delito, nós vamos ver posteriormente na apresentação. Nós também temos a autópsia, a exumação, temos a questão da identificação do cadáver, do local do crime, a perícia do laboratório, perícias em objetos e instrumentos, aquelas que avaliam, fazem a avaliação econômica dos danos, perícias feitas em casos de incêndio, em documentos e em reprodução simulada dos fatos. Esse tipo de reprodução simulada é bem conhecido, até passa, por exemplo, na televisão, às vezes, que seria uma reconstituição ou reconstrução dos fatos, naquela mesma ideia da televisão, quando vemos situações que são reconstruídas, que é feita para sanar dúvidas, para compreender a dinâmica do evento. Por fim, nós temos a questão da instauração do inquérito policial, em que logo que a autoridade policial receber a notícia sobre o crime, ela deve de imediato realizar os procedimentos investigativos preliminares para a instauração do inquérito. Então, assim que ela tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade vai se dirigir ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Isto é, vai garantir a segurança para que ninguém altere nada, porque qualquer alteração pode levar a uma conclusão diferente. Podem omitir informações, se pegarem alguma coisa da cena do crime. Também vão pegar objetos que tiverem relação com o fato após liberação pelos peritos criminais. Eles vão colher todas as provas, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, fazer reconhecimento. Além disso, eles podem determinar, como nós já vimos, o delegado pode determinar que se faça o exame de corpo de delito ou que se faça qualquer outra perícia, e também vão fazer várias outras coisas para garantir a instauração adequada. Então, pessoal, obrigado. Olá, meu nome é Andressa Alves de Carvalho e eu irei apresentar sobre o exame de corpo de delito. O corpo de delito representa todo o conjunto dos vestígios materiais resultantes da prática criminosa, como pessoas, objetos, instrumentos, armas, fragmentos, e o seu exame é de atribuição dos peritos, que são os responsáveis técnicos competentes para o levantamento e interpretação dos vestígios para esclarecimento e reconstrução do fato. O corpo de delito não representa apenas os elementos físicos, mas todos os elementos acessórios que estão conectados a determinado fato delituoso, característico de infração penal. É importante lembrar ainda que não se deve confundir corpo de delito com corpo da vítima, levando-se em conta o fato elementar que o corpo da vítima é apenas um dos elementos sobre o qual o exame pericial buscará os vestígios materiais que tenham relação com o fato delituoso. Portanto, o exame do corpo da vítima é apenas uma fase do exame de corpo de delito.
Vale ressaltar ainda, conforme o artigo 158 do Código Penal, que é obrigatório realizar o exame de corpo de delito sempre que a infração deixar vestígios. Além disso, ele deve ser realizado mesmo se o réu tiver confessado todo o crime. Portanto, o artigo 158 diz que a confissão do acusado não pode suprir o exame de corpo de delito. Com as mudanças do Código de Processo Penal, ficou estabelecido que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, que é aquele portador de diploma de curso superior, e também que, na falta de perito oficial, o exame deve ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Portanto, a lei passa a admitir que as perícias possam ser feitas por um único perito oficial. No entanto, tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, pode-se designar mais de um perito oficial e também, à parte, pode indicar mais de um assistente técnico. O artigo 158 do Código de Processo Penal também versa sobre as 2 espécies de exame de corpo de delito, o exame direto e o exame indireto. O exame direto é o exame que é realizado diretamente sobre os vestígios oriundos da prática criminosa, como os exames nos corpos das vítimas, locais de crime, objetos e instrumentos, documentos com suspeita de falsificação, entre outros. Já o exame indireto é realizado indiretamente quando há impossibilidade de realização do exame direto sobre os vestígios do fato, sendo feito, portanto, com base em vestígios indiretos do crime, como fotografias, relatórios ou até depoimentos. O exame de corpo de delito indireto não pode ser admitido quando é possível a realização do exame direto. No entanto, na impossibilidade de exame de corpo de delito direto ou indireto pelo desaparecimento de todos os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá ser admitida no processo. Por exemplo, no caso de um homicídio em que não há corpo para análise direta do perito, nem dados suficientes para o exame indireto, a prova testemunhal será cabível. De fato, a disposição legal não permite que a prova testemunhal substitua o exame de corpo de delito, mas, na ausência de vestígios, os peritos elaborarão um laudo a partir de informações prestadas pelas testemunhas, o que configura exame de corpo de delito indireto. E o que é a prova testemunhal? A prova testemunhal é uma prova obtida mediante o relato prestado em juízo por pessoas que conhecem o fato litigioso. Só será considerada uma prova testemunhal aquela colhida com as garantias que cercam o depoimento oral, obrigatoriamente feito em audiência, na presença do juiz e das partes, sob compromisso legal previamente assumido e também sujeito a perguntas. Portanto, não possuem valor de prova testemunhal as declarações ou cartas obtidas, particular e graciosamente, pela parte. Além disso, a Lei nº 13.721 de 2018 acrescentou ainda um parágrafo único ao artigo 158 do Código de Processo Penal, determinando que o exame de corpo de delito seja prioritário quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança ou adolescente, violência contra o idoso e violência contra a pessoa com deficiência. E quando o exame de corpo de delito pode ser realizado? Segundo o artigo 161, o exame de corpo de delito, poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. E, além disso, conforme o artigo 162, a autópsia deve ser feita pelo menos 6 horas depois do óbito, exceto se os peritos, diante da evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, e isso deve ser declarado no auto. Importante lembrar também que, mesmo se algum vestígio tiver passado despercebido na época dos fatos e dos exames periciais, ou novos elementos forem descobertos durante a investigação, a exumação para novo exame cadavérico pode ser realizada a fim de trazer à luz a veracidade dos fatos. Então, a autoridade providenciará para que, em dia e horário previamente marcados,
se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. Por fim, vale ressaltar que a ausência do exame de corpo de delito pode acarretar nulidade do processo. Conforme o artigo 564, a nulidade pode ocorrer por incompetência, suspeição ou suborno do juiz, pode ocorrer por ilegitimidade de parte e também por falta das fórmulas ou dos seguintes termos, como exposto na letra B, em que a nulidade pode ocorrer na ausência de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167, que, como já foi falado, se refere à prova testemunhal na impossibilidade de realização de corpo de delito, ou seja, uma prova testemunhal pode ser aceita quando não há qualquer vestígio utilizado na investigação. Olá pessoal, me chamo André e eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre os vestígios de interesse forense. Mas o que são os vestígios, né? Os vestígios ele pode ter uma definição mais simples, como sendo qualquer coisa presente em um local que tem interesse forense. Esse vestígio ele pode ou não ter relação com o fato delituoso, no fato em questão. Então pode ser qualquer objeto, uma marca, uma mancha, sinais sensíveis aos sentidos, qualquer elemento que vai estar lá num ambiente em questão que pode ou não também ter relação com o caso. Os crimes eles podem ser divididos em dois tipos, de modo geral. Os que são denominados delicta facti permanentes, que são aqueles crimes que eles deixam vestígios no local. E nós temos também a delicta factis transeuntes, que são os crimes que não deixam vestígios. A presença de vestígios no local ele vai indicar que existe um agente provocador, aquele que causou ou contribuiu de alguma forma para a produção daquele vestígio, e um suporte, que é onde o vestígio ele se impregnou. Nós podemos classificar os vestígios em três tipos. Os vestígios verdadeiros, que são aqueles produzidos diretamente pelas ações das pessoas relacionadas com o crime, ou seja, o agressor ou a vítima. Então, nós temos, por exemplo, os projéteis oriundos de disparos de armas de fogo, ou algum instrumento utilizado no crime. O segundo tipo são os vestígios ilusórios, que são os vestígios que são observados no local, mas não são relacionados às ações dos autores envolvidos no fato, mas desde que a produção desse vestígio não tenha sido de maneira intencional, certo? E aí nós podemos ter, por exemplo, um objeto danificado que não tem relação com o fato, sinais de violência ou algo do tipo que não tenha relação com o caso em questão. Agora, caso esse vestígio ele tenha sido causado intencionalmente, temos então a definição de vestígio forjado, que houve uma pessoa que teve um interesse em alterar a configuração original dos vestígios. Isso pode ser, por exemplo, a limpeza de manchas de sangue ou outro vestígio do local, colocar alguma arma de fogo na mão da vítima para parecer que é um suicídio ou algo do tipo. Nesses casos, no caso de vestígio forjado, existe um artigo do Código Penal que criminaliza isso, né, tipificando como uma fraude processual. Esse artigo, artigo 347, ele dá uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa também. Nós podemos classificar os vestígios de acordo com algumas características que ele pode apresentar. Em relação à percepção, os vestígios eles podem ser divididos em dois tipos, que são os vestígios perceptíveis, que são aqueles vestígios que conseguem ser captados pelos sentidos humanos e aí não há necessidade da utilização de nenhuma técnica forense. E nós temos os latentes, que são aqueles invisíveis ao olho nu. E eles necessitam de utilização de técnicas e métodos adequados para que se consiga identificar. Nós também podemos classificar quanto o tempo. Então, nós temos os vestígios transitórios,
que são aqueles vestígios efêmeros, aqueles que desaparecem mais rapidamente do local e eles precisam ser levantados mais rapidamente pelo perito. E aqui nós temos como exemplo a impressão digital. Já os vestígios que são denominados permanentes são aqueles que permanecem no local do crime por um longo período. E aqui nós temos, por exemplo, sinais de arrombamento, mas também pode ser lesões graves e mais. Nós também podemos classificar de acordo com a dimensão dos vestígios. Então, nós temos vestígios macroscópicos, que são aqueles que nós conseguimos observar a olho nu, e nós temos os microscópicos, que são aqueles que têm um tamanho reduzido, e aí nós precisamos utilizar métodos e instrumentos microscópicos para que nós possamos identificar estes. Nós também podemos classificar os vestígios de acordo com a natureza dele. E aí nós temos, por exemplo, os vestígios orgânicos ou vestígios biológicos, que aqui nós temos como exemplo o sangue. Nós podemos ter também saliva, cabelos, partes do corpo. Nós temos também os vestígios inorgânicos ou não biológicos, e aqui nós temos como exemplo as substâncias químicas, mas pode ser uma rocha, um sedimento, poeira. E nós temos também os vestígios morfológicos. E aqui, como exemplo, nós temos novamente a impressão digital. Pode ser pegadas, marcas de objeto. Existe outra classificação elaborada por Lee e Harris, em 2011, que foi publicada no livro Physical Evidence in Forensic Science, na qual ele divide os vestígios em 12 tipos. Esses vestígios eles têm mais relação com a natureza desses vestígios, certo? Eu não vou me deter muito a eles, mas caso alguém tenha interesse, é uma classificação mais detalhada. Nós temos o termo também evidência. O que seria evidência? A evidência é um vestígio que foi analisado por peritos e aí chegou-se à conclusão de que ele apresenta relação direta com o delito investigado. É aquele que está mais evidente aos nossos olhos, certo? Essas evidências, elas são vestígios que foram coletados, que foram submetidos a todos os exames periciais necessários e depois de interpretados, foi possível elaborar essa relação entre o vestígio e o fato em questão. Nós temos também o conceito de indício. Indício, ele é utilizado para uma fase processual quando um vestígio, depois de ele ser corretamente analisado, interpretado, ele vai ser incorporado aos autos devido à sua relação direta com o fato delituoso. Assim, esses indícios eles são os vestígios relacionados ao fato criminoso após a realização dos exames e que são colocados, esses vestígios, posteriormente na fase processual em um momento da pós-perícia. O Código Processual Penal ele define esses indícios como a circunstância conhecida e provada que tem relação com o fato, autorize por indução concluir a existência de outra ou outras circunstâncias. E aí nós podemos classificar os indícios em dois tipos, os indícios propositais e os indícios acidentais. Os propositais, eles são aqueles produzidos intencionalmente pelo ser humano, apresentando alguma finalidade, certo? Os autores envolvidos no fato, eles podem produzir indícios propositais. Esses podem ser divididos em autênticos, como logomarcas, sinais de trânsitos, documentos, e falsos, que são imitados ou não, que podem ser a falsificação de assinaturas, documentos, dentre outras fraudes também. Tá? E nós temos os indícios acidentais. Eles são produzidos independentemente da vontade do agente. Então, por exemplo, nós temos manchas de sangue da vítima de um homicídio na roupa do criminoso, impressões digitais deixadas pelo ladrão na residência na qual ele furtou. A equipe pericial ela é sempre fundamental em todo esse contexto para a adequada interpretação dos elementos materiais, a quais constituirão um papel muito importante tanto no inquérito policial quanto no processo legal por meio da produção de provas por indícios. Então, dando continuidade, meu nome é Vanessa Alves de Carvalho, eu vou falar sobre peritos. O termo perito é usado para definir qualquer profissional especialista em determinada área
que possui conhecimentos para a realização de exames técnicos científicos a fim de esclarecer determinado fato. Desse modo, o perito busca pela verdade, aplicando os conhecimentos científicos de forma objetiva e imparcial. E o perito oficial é um funcionário público de nível superior, aprovado por concurso público, que tem formação acadêmica específica e está sujeito a regime especial de trabalho, atuando na esfera penal do direito. Os peritos de natureza criminalística podem ser peritos criminais, que são aqueles que realizam exames em locais de crime, coisas e objetos, ou seja, fazem uma análise dos vestígios extrínsecos. Também há os peritos médico-legistas e odontolegistas, que realizam exames dos vestígios intrínsecos em pessoas vivas e mortas, identificação de vítimas, dentre outros exames. Portanto, o perito oficial exerce uma função em um cargo público de nível superior, podendo ser a nível estadual, do Distrito Federal ou federal. Com base nisso, os artigos 2º e 3º da Lei nº 12.030 de 2009 apontam que é assegurada autonomia técnica, científica e funcional, é exigido o concurso público com formação acadêmica específica e também os peritos de natureza criminal estão sujeitos a regime especial de trabalho, de acordo com a legislação específica de cada ente a que se encontrem vinculados. Além disso, a atuação do perito será feita em qualquer fase do processo, ou mesmo após a sentença, em situações especiais, e sua função não termina com a reprodução da sua análise, mas se continua além dessa apreciação por meio de um juízo de valor sobre os fatos, o que a torna diferente da função da testemunha. Então, a diferença entre a testemunha e o perito é que a primeira é solicitada porque já tem conhecimento do fato, enquanto o segundo para que conheça e explique os fundamentos da questão discutida por meio de uma análise técnico-científica. Já o perito judicial é aquele profissional nomeado por um juiz ou tribunal para elaborar um laudo sobre uma matéria técnica e elucidar questões relacionadas a determinado processo. E o trabalho do perito judicial está embasado em artigos do novo Código de Processo Civil de 2015, a exemplo do artigo 156, que afirma que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ainda no artigo 156, vemos que os tribunais devem realizar consulta pública e direta. Além disso, os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro e, na localidade onde não houver inscrito no cadastro, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz. Ademais, cabe às partes também, dentro de 15 dias, contados da nomeação do perito, arguir o impedimento ou suspensão dele, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Há também o que a gente chama de perito ad hoc, que é aquele nomeado livremente pelo juiz dentre profissionais de uma área muito específica em que não existem profissionais habilitados nos tribunais. O artigo 159 aponta que, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiveram habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. E esses peritos assinarão um termo de compromisso, cuja aceitação é obrigatória como um compromisso formal de bem e fielmente desempenhar a sua missão, declarando como verdadeiro o que encontrarem e descobrirem e o que em suas consciências entenderem. Já o assistente técnico é o perito particular, indicado geralmente por uma das partes para auxiliar em sua defesa tecnicamente, elaborando laudos ou contestando outros já existentes, além de ser responsável por formular quesitos. E o artigo 159 da Lei 11.690 afirma que será facultada a indicação do assistente técnico e este atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais. Também pode ser indicado
mais de um perito oficial e mais de um assistente técnico. O juiz também informará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida pelo contraditório judicial, conforme o artigo 155. E, além disso, o juiz também não ficará restrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ademais, alguns direitos e deveres do perito são deveres de informação, atualização profissional, abstenção de abusos e deveres de vigilância, cuidados e atenção. E alguns direitos são de recusar o encargo, ter proteção contra a desobediência ou desacato, direito aos honorários periciais, direito de desempenho livre da função pericial e direito de prorrogação de prazo. E, por fim, a responsabilidade penal do perito, em que o interesse não é mais patrimonial ou pecuniário, mas coletivo. E o interessado é a sociedade, o ato infrator atinge uma norma de direito público e, portanto, sua consequência é uma pena. Então, alguns tipos penais são o falso testemunho ou falsa perícia, que seria fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador. Corrupção ativa, que corresponde a dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Há também a exploração de prestígio, que é solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade para influir. Também há o extravio de documento, que seria extraviar livro oficial ou qualquer documento de que se tenha guarda, sonegá-lo ou inutilizá-lo. Também há a prevaricação, que é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E, por fim, a violação do segredo na prática da perícia. Bom, pessoal, eu me chamo Rafael e vou dar continuidade aqui com a temática da cadeia de custódia, né? É um tema que a gente precisa ter apenas uma breve noção, né? Então, vamos começar pela definição. De maneira um pouco mais técnica, a cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos que visa garantir a autenticidade dos materiais que serão submetidos a exames, certo? Então, o que é que acontece? Nós precisamos documentar cronologicamente a trajetória, os passos, né, decorridos por todas as evidências que forem utilizadas dentro do processo criminal, né? Por quê? Porque desde o momento do local do crime até o momento do trânsito em julgado, que é quando o processo não cabe mais recurso, né? Quando a resposta final foi dada ali, aquela evidência ela vai passar por inúmeras etapas. Aquela evidência vai passar por laboratório, vai passar por delegado, vai passar por perito, enfim. E tudo isso precisa ser metodologicamente documentado, precisa seguir regras, né? A fim de que nós não percamos aquela evidência, né? A fim de que ela não seja alterada, a fim de que ela não seja utilizada de má fé, né? Então, isso tudo visa garantir a autenticidade daquela prova, visa evitar que ela seja declarada como imprestável, né? Que ela seja declarada como enviesada, e enfim, certo? E essa cadeia de custódia, ela abrange uma série de etapas, uma série de passos, né? E nós podemos dividir de maneira geral em uma fase externa e uma fase interna, tá? Então, só para a gente captar aqui bem, a cadeia de custódia é a documentação de toda a trajetória cronológica passada por uma evidência, certo? E aí ela vai acontecer tanto em uma fase externa quanto em uma fase interna. Essa fase externa no local do crime e essa fase interna já no laboratório forense, certo? Então, nessa fase externa vai acontecer lá um crime, né, ocorrido, e aí a autoridade policial é a primeira a chegar, né? E sendo a primeira a chegar, ela é responsável pela preservação do local do crime. E aí, naquele momento, ele não deixa mexer em nada, né? A gente vê muito isso em filmes norte-americanos, seriados, CSI e companhia, né? Realmente não pode mexer naquele local do crime, a fim de não alterar nenhum vestígio, nem nada. Ocorre a perícia e
Logo após, nós vamos fazer esse recolhimento do vestígio. Então, ocorre a busca do vestígio, esse reconhecimento do vestígio, a fixação do vestígio e a coleta do vestígio. Como a gente também vê nesses filmes norte-americanos, a coisa não acontece de qualquer forma. Então, usa-se luvas, sacos oficiais, né, bem documentados, que aí adentra um outro mundo dentro, né, do direito, que cabe mais realmente aos peritos propriamente ditos. Mas, assim, existe uma forma correta de fazer esse acondicionamento do vestígio a fim de que ele não se perca, né? Bem identificado, precisamos identificar bem esse vestígio na hora que a gente coloca lá no saquinho, né? A gente sempre vê o pessoal escrevendo também, identificando aquele vestígio, certo? Depois do transporte do vestígio e o recebimento desse vestígio no laboratório forense, né? Na instituição que vai realizar a avaliação daquele vestígio. E aí a gente adentra a fase interna. Essa fase interna vai desde a entrada do vestígio no órgão pericial até a sua devolução, junto com o laudo pericial, certo? Então, vai assim, desde a recepção e conferência daquele vestígio, né, que a pessoa que está recebendo aquele vestígio precisa conferir, porque para ver se não houve alguma adulteração, para ver se não houve alguma incoerência, né? Classificação, guarda e distribuição do vestígio, análise pericial propriamente dita, guarda e devolução do vestígio de prova, guarda de vestígio para contraperícia e o registro da cadeia de custódia, né? Então, toda vez, por exemplo, vai abrir o saquinho lá contendo aquele vestígio, eu preciso documentar, eu preciso ter isso escrito, a fim de evitar a imprestabilidade daquela prova, a fim de que alguma das partes não tenha recurso de dizer, olha, essa prova não pode ser utilizada porque a cadeia de custódia dela não foi guardada, né? Nós não temos uma documentação cronológica adequada acerca dessa prova, certo? E aí, quando tem o trânsito em julgado, quando nós temos, quando é batido o martelo, quando não cabe mais recurso, aí sim, a evidência poderá ser descartada seguindo os protocolos vigentes, certo? Então, cadeia de custódia, basicamente essa documentação cronológica da evidência. E um segundo tema que eu gostaria de discutir com vocês é o laudo pericial, né? Então, a gente já discutiu uma série de coisas sobre a função, né? O encargo desse perito, e agora a gente vai ver como ele entrega essa resposta, essa impressão que ele tem. De maneira um pouco mais técnica, seria uma exposição minuciosa, circunstanciada, fundamentada e ordenada de apreciações e interpretações realizadas pelo perito, com pormenores enumerados e caracterizados dos elementos materiais encontrados no local do fato, no instrumento do crime, na peça e na pessoa física, viva ou morta. Então vamos entender aqui melhor. Então o laudo, ele primeiro, precisa ser muito bem organizado. Existe uma metodologia, existe uma estrutura adequada para realizar um laudo pericial. Precisa ser muito claro, né? Então ele não pode enrolar, não pode deixar coisas subentendidas, não, muita clareza. Precisa ter um referencial teórico, um embasamento muito adequado. E, por fim, precisa ser bastante objetivo. Então, você só se limita ao objeto da sua perícia, né? Então, vamos lá. O perito ele não vai só dar suas impressões. Além de todas as suas impressões, além de tudo que a gente já estudou até aqui, ele também precisa responder aos quesitos formulados pelas autoridades. Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui para ajudar o judiciário. Então, as autoridades eles podem formular perguntas e elas precisam ser devidamente respondidas, minuciosamente respondidas dentro do laudo pericial. Um outro ponto significativo é que o laudo ele pode ser ilustrado com fotografias, com esquemas, com desenhos, mas nada disso é obrigatório. Só existe uma fotografia que realmente é obrigatória, que é a fotografia do corpo na posição em que foi encontrada, certo? E por fim, uma informação muito útil é sobre o tempo que aquele perito tem para entregar o laudo. O perito tem até 10 dias para entregar esse laudo, mas pode ser prorrogado mediante uma solicitação. E só para a gente ter uma noção, afinal, não é realmente o que a gente precisa saber, como é a estrutura de um laudo pericial. Bom, primeiro nós temos o cabeçalho, depois o preâmbulo, onde nós temos informações sobre o perito, né? Objetivo da perícia, os quesitos apresentados, os quesitos ofertados, a introdução, e aí na introdução o perito ele vai dar um histórico geral sobre como estava o local do crime, como foi sua chegada ao local, os informes e etc. O desenvolvimento, e aí nesse desenvolvimento ele pode descrever melhor o local, os vestígios coletados, documentados,
os exames realizados, quais foram as metodologias, né, utilizadas, depois o resultado dos exames periciais, né, que foram realizados, discussão a respeito de tudo isso que a gente já colocou até aqui, resposta aos quesitos, como eu já tinha falado para vocês, né, as conclusões ou considerações finais, e aí o fechamento do laudo pericial. Ele ainda pode acrescentar anexos ou apêndices, caso existam, e as referências bibliográficas que ele utilizou. Então, basicamente, é isso que deve conter em um laudo pericial, certo? Então, nós agradecemos a todos pela atenção, ainda que dessa forma um pouco mais virtual. Essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos. Estamos à disposição de todos para alguma dúvida, seja antes ou durante a discussão realizada de maneira sincrônica. Muito obrigado.